Olá galera, vou explicar nessa videoaula de hoje, né, aqui pelo GeoGebra, as ideias aí, né, sobre limites laterais, tá? Então eu resolvi fazer um esqueminha aqui no GeoGebra para tentar facilitar o entendimento do pessoal aí, né, da galera. Então nota que eu desenhei uma função aqui definida por duas sentenças. Essa função está aqui em cima, ó, na janelinha de álgebra aqui, do lado esquerdo, ó. F de x igual a 2x mais 4, se o x for maior que 1, e x ao quadrado menos 1, caso contrário. O que significa caso contrário? Seria o resto do meu conjunto, né, dos números reais, complementar a x ao conjunto x maior do que 1, né? É o que falta para completar os reais aqui no caso, tá? Então esse caso contrário aqui seria, se a gente tivesse, né, escrevendo num texto, num material assim, eu escreveria x menor ou igual que 1. Então esse caso ao contrário aqui, entenda-se x menor ou igual a 1. Então, para x igual a 1, a função está definida para esta sentença aqui, tá? X igual a 1 está definido na segunda sentença, x ao quadrado menos 1. Então, se eu quiser saber a imagem do 1, eu jogo na segunda sentença, 1 ao quadrado menos 1, 0. Que está aqui, ó, ponto A, tá? Quando x é 1, f de x é 0. O ponto A aqui, bolinha cheia, né? Ou bolinha fechada, significa que esse ponto pertence ao gráfico da função. Aí nota que aqui no ponto B a bolinha está vazada, né? Está aberta. Significa que esse ponto ele limita o gráfico, né? Parte do gráfico da função, mas ele não pertence ao gráfico da função porque ele seria a imagem do 1 na primeira sentença, tá? Se eu pegar a primeira sentença, 2 vezes 1, 2, mais 4, 6. Mas como, né, o x igual a 1 não está definido por essa sentença, então eu excluo esse pontinho. Mas ele é importante eu conhecer esse ponto para saber, né, a direção. Quando eu penso no gráfico da função da direita para a esquerda, eu saber a direção, né, para que ponto está indo, em que ponto passaria, tá? Então agora vamos para o estudo dos limites laterais nessa função aqui. Aqui, ó, primeira coisa, aqui em vermelho aqui no meio do plano cartesiano tá o símbolo, tá? Esquece o resultado por enquanto, o resultado eu vou discutir com vocês. Ó, limite de f de x, x tendendo a 1 pela direita. Então é a mesma simbologia de limite, só que como que eu indico se o meu estudo está sendo pela direita ou pela esquerda do ponto, né? Então aqui, ó, x tendendo a 1, eu vou colocar como se fosse um expoente, ó, 1 e o mais aqui em cima, tá? Um índicezinho acima aqui, tá? Mais à direita e acima do 1 aqui, tá? Como se fosse uma potência, tá? E o mais fica no lugar do expoente. Então x tende a 1 pela direita. O que significa isso? Eu vou mover meu ponto P aqui e vocês vão ver aqui embaixo no eixo x, tá vendo um pontinho preto aqui? Então aqui eu coloquei o valor de x para ele, né? Coordenada x e a coordenada y aqui em cima do ponto P. Olha só, eu vou mover o x em direção ao ponto A, que tem coordenada x igual a 1. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo x tender a 1, tá? Então nota que eu estou aproximando a coordenada x do 1, tá? Só que eu estou vindo da direita para a esquerda, né? Eu estou vindo por valores maiores do que 1. Então, eu estou fazendo aqui no primeiro limite o x tender a 1 pela direita, porque o x está sempre à direita do 1. Ok? Então, quando eu faço isso, ó, o meu ponto P vem descendo, a coordenada y também vem descendo. Então, ó, conforme eu vou aproximando o x do 1 pela direita, o meu y aqui está se aproximando de quem? Ó, o meu y vai se aproximando do número 6 lá no eixo y. Então eu tenho sempre que estar relacionando eixo x com eixo y, coordenada x com coordenada y, né? Na verdade eu tomo o seguinte, eu faço minha coordenada x tender a um valor e vejo para onde que está indo a coordenada y dos pontos sobre o gráfico da função, né? Eu não posso pegar qualquer ponto do plano cartesiano, tem que ser sobre o gráfico. Então de novo, ó,
x tendendo a 1 pela direita, porque ele está vindo da direita para a esquerda, né? Outra forma de pensar nisso, o x está se aproximando de 1 por valores maiores do que 1, tá? Então, quando o x se aproxima de 1, o meu y vai se aproximar do 6. Então, por isso que o limite de f de x, quando o x tende a 1 pela direita, é igual a 6, tá? Aí, vamos passar para o outro lado. Agora, eu quero o seguinte, ó, deixa eu botar um pouco mais aqui em cima, a gente vai fazendo com calma depois. Limite de f de x quando x tende a 1, esse menos aqui significa o quê? Quando x tende a 1 pela esquerda, tá? Então, galera, tem muita gente que confunde, acha que x tendendo a 1 pela esquerda, esse menoszinho aí, né, como um índice do 1, significa que o x tende a 1 pela esquerda. Não é menos 1, hein, galera? Tem gente que substitui na função e coloca menos 1. Não é menos 1. É x tendendo a 1 pela esquerda o significado. Então aqui, ó, quando eu faço o meu x tender a 1, ó, presta atenção aqui, vai dar uma emboladinha, mas já vai ficar mais claro aqui, ó. Aqui, ó, tem o x e a coordenada y. O que que acontece quando eu faço o x se aproximar do 1 aqui, no ponto A? Ó, tá se aproximando, tá se aproximando. O que que tá acontecendo com o y? Tá se aproximando do 0, ó. Até vai chegar um ponto aqui, tá difícil até pegar esse ponto para andar com ele. Opa, acabei tirando o A do lugar dele. Voltei para o lugar. Deixa eu só selecionar aqui de novo, galera. Ponto P. Eu andar com ele aqui. Tá difícil selecionar o ponto P aqui. Vou tirar o ponto A daqui, depois eu volto. Deixa eu ver se eu consegui mover. Porque o ponto P passou aqui para cima, né? Por isso que eu não estou conseguindo pegá-lo. Então, ó. De novo. Deixar aqui. Deixar o ponto P aqui. Deixa eu voltar o A para o lugar dele. O A aqui é que eu não fixei, tá? Pela função. Eu escrevi a coordenada dele. Então, olha só, de novo. Quando eu faço o x tendendo a A, ó. Olha lá, ó. O x está tendendo a 1, tá? Que é a coordenada x do A. Então, quando eu faço o x se aproximar do 1 aqui no eixo x, o meu y vai se aproximar do 0, tá? Então, quanto mais pertinho chegar o x do 1, pela esquerda do 1, o y vai se aproximar do 0, tá? Até o ponto que se eu passar um pouquinho o x do 1, aí o meu y vai lá para cima próximo do 6, né? Por quê? Eu passei do 1, limite lateral direito é 6. Antes do 1, meu limite lateral, ó, até chegar no 1 aqui, próximo do 1, né? O meu y vai se aproximar infinitamente do 0. Então, por isso que o segundo limite aqui, que é o limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda, é 0, tá bom? E aí a gente pode discutir algumas coisas. Já vou discutir com vocês aqui um resultado importante. Se eu quisesse calcular o limite dessa função de forma geral, limite de f de x, x tendendo a 1, eu falo que o limite aqui não existe. Por quê? Porque os limites laterais são diferentes, tá? Para o limite existir, tá? Os limites laterais têm que ser iguais, tá bom? E aí o limite da função, quando o x tender ao ponto, no caso aqui fosse 1, seria o valor, tá? Dos limites laterais, que seriam iguais, tá? Como os limites laterais aqui, eles são diferentes, a gente fala que o limite de f de x, quando x tende a 1, de forma global, ele não existe, tá? Porque aqui, se a gente parar para pensar, que fura toda a teoria lá da definição, né? Fura toda a ideia da definição. Porque se eu botar um epsilon bem pequenininho aqui em torno do 6, por exemplo, pega um epsilon de tamanho 1. Então aqui, eu vou formar um intervalo, dado esse epsilon igual a 1, entre 5 e 7, certo? Aí a definição me fala o seguinte: para todo epsilon dado, existe um delta, tal que todo mundo próximo ali do x que eu estou estudando, no caso aqui 1, teria que ter imagem dentro desse intervalinho formado por delta. Só que eu teria o delta aqui, rapidinho, isso aqui eu acho que vale a pena aproveitar, só para vocês verem que for. Então, ó, se eu faço delta igual a 1, eu teria 6 mais delta e 6 menos delta.
eu teria um intervalinho eu teria um intervalo, né, definido pelo delta do 5 até o 7, tá? E aí, como para todo delta tem que existir para todo epsilon, tá? Então, se eu pego epsilon igual a 1, eu defino o intervalo de 5 até 7, ok? O intervalo em torno do 6, é 6 mais epsilon, que é 1, e 6 menos epsilon, que o epsilon também é 1, então vai ser do 5 até o 7, tá? Aí, o que aconteceria? Para todo epsilon, inclusive epsilon igual a 1, deveria existir um delta, né, para determinar um intervalo aqui em torno do x igual a 1, tal que todo mundo que tivesse nesse intervalinho caísse dentro desse intervalo de 5 até 7. Mas nota que isso não é possível, tá? Deixa eu pegar o ponto P aqui. Não tem como eu definir um intervalo aqui em torno do x igual a 1, tal que os meus valores y caiam aqui entre 5 e 7, todos, né? Tudo bem, se eu pegar a direita aqui do A, a direita do 1, ó, se o x estiver à direita do 1, isso funciona beleza. Eu consigo um delta aqui e todo x, né, dentro do intervalo definido por esse delta, vai cair aqui entre 5 e 7. Na verdade, vai cair entre 6 e 7 nesse caso, tá bom? Mas quando eu passo para a esquerda, ó, já era, minha coordenada y vai lá para baixo, não cai mais aqui dentro, tá? Então isso fura a definição de limite. Por isso que quando os limites laterais são diferentes, o limite de forma global não existe, ok? Agora, aí aproveitando o resultado, quando eu tiver uma função definida por duas ou mais sentenças, e naquele ponto, né, naquele valor x que muda a sentença, né, que digamos que reparte o meu domínio, né, cada parte aí é uma sentença, quando eu quiser estudar o limite nesse ponto, né, que divide o meu domínio em sentenças aí para cada parte do domínio, se os limites laterais, aí eu vou precisar calcular os limites laterais nesse ponto. E se os limites laterais forem iguais, o limite existe o limite de forma global existe e vai ser igual ao valor dos limites laterais. Se os limites laterais forem diferentes, o limite não existirá. Tudo bem? Então termina a aula de hoje, né, com esse conceito sobre limites laterais, ok? Então bons estudos e até a próxima videoaula.